Amém. Glória a Deus. Boa noite, gente. O James já me apresentou, se alguém não me conhece. E eu sou o Gabriel mesmo. E realmente, esse fim de semana eu fui viajar, né? Fui em um evento que teve lá em Brasília. E foi uma experiência muito legal, porque acho que eu nunca fui tão longe. Foi a viagem que eu fiz, acho que eu fui mais longe. E eu fui sozinho também, então isso foi algo muito massa. Eu gostei bastante de viajar sozinho, é uma experiência muito interessante. E é bom que eu ficava bem à vontade lá na conferência e você não tem ninguém para se preocupar, você só foca na presença de Deus e em absorver tudo que você conseguir. Over Mission, é em inglês o nome do evento que eu fui. E foi um evento de várias horas seguidas. E o foco do evento é falar sobre missão, sobre evangelismo, e é isso. E era louvor, a gente tinha momentos de adoração e momentos de palavra, e eu aprendi muito, foi muito bom. E é engraçado porque eu vou falar algo hoje aqui, eu vou falar sim sobre algumas coisas muita coisa que eu aprendi lá, mas uma das coisas que eu aprendi lá foi que não há nada novo. Às vezes a gente fica muito preocupado a gente quer muito uma nova revelação, algo novo, e tudo bem, né? A gente tem que buscar essas coisas mesmo. Mas, obrigado. Às vezes a gente se esquece que o principal é a mensagem que Jesus ensinava para os apóstolos, e essa é a mensagem, o Evangelho, é aquele que nos salva, é aquele que nos conduz. E, bom, hoje eu vou falar sobre o Evangelho. Lá eu entendi que o Evangelho é a chave de tudo realmente. Eu tive mais certeza disso. E hoje eu vou falar com vocês sobre o Evangelho. Antes disso, como eu falei que o evento lá era um evento sobre missões e sobre evangelismo, eu quero desmistificar algo em relação ao chamado missionário. Teve um livro que eu acredito que foi um dos livros mais importantes da minha vida. 2 livros sobre missão, sobre evangelismo. E os 2 falavam basicamente a mesma coisa. Mas um deles se chama Você não precisa de um chamado missionário. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o chamado de fazer missão, evangelizar as pessoas é só para alguns. Então, a gente se baseia muito nos 5 ministérios, né? Então, tem gente que é pastor, tem gente que é mestre, tem gente que é apóstolo. Eu sempre esqueço mas aí o povo acha que alguns vão ser evangelistas. Tem uma compreensão errada sobre esse trecho aí, mas eu não vou falar sobre isso hoje eu vou falar sobre o Evangelho. Mas eu quero que você entenda que a evangelização, essa missão de espalhar o Evangelho para todas as pessoas e fazer discípulos, não é uma missão de algumas pessoas. A gente tem que entender que esse é o chamado de todo cristão. Por muito tempo da minha vida, eu ficava muito preocupado. Nossa, qual será que é o meu chamado e tal? Será que eu... E por muito tempo, por conta da música, porque eu gosto de tocar, eu gosto de cantar, e eu percebi que eu fazia isso bem, eu achava que meu chamado era ser igual a Alessandro Vilas Boas, igual o Brunão Morada, eu achava que Deus ia me usar fazendo louvor em um monte de igreja e tal. Eu achava que esse é o meu chamado. Você pode achar isso também. Eu já tive várias pessoas ao meu redor que achavam que Deus tinha me chamado para isso. Só que, como eu falei, a gente mistifica muito, a gente deixa as coisas muito complicadas, e elas são muito mais simples e muito mais objetivas do que a gente pensa. Se você tem preocupação com o seu chamado, sim, eu acredito que especificamente Deus tem um chamado, Deus tem uma história para cada pessoa e vai usar cada um em sua área. Mas, primariamente, você foi chamado para espalhar o Evangelho por onde você passar. E se você tem dúvida sobre se você tem um chamado missionário, eu só tenho uma pergunta para te fazer. Você já foi salvo? Jesus te salvou? Você é convertido? Então, sim, você foi chamado para isso. E se você não faz isso, se você não se preocupa com espalhar o Evangelho, com
simplesmente isso, com espalhar o evangelho e pregar para as pessoas, você está pecando, porque a gente desobedece a Jesus quando a gente acredita que isso é só para algumas pessoas e eu vou ser usado só no louvor, ou eu vou ser usado só na intercessão. O meu chamado não é para evangelizar, o chamado de evangelizar é para o Gabriel, mas não é assim. Se você é cristão, você deve fazer isso, de várias formas, mas eu já vi gente falando que se você investisse em missões, é como se você tivesse fazendo a sua parte no reino, e você realmente tem que investir em missões, ofertas sobre missionários que você conhece, mas isso não substitui a pregação, a sua missão de mostrar Jesus e a cruz e o evangelho, que é o que a gente vai falar essa noite, para as pessoas. E se você não faz isso, você está desobedecendo a Jesus. Então, a gente tem que entender que isso não é algo legal de se fazer, a gente tem que fazer isso. Eu acredito que Jesus salva as pessoas, e hoje eu vou trabalhar um pouco sobre isso também. Eu acho que a gente é tão ruim que a gente não tem capacidade de escolher a Deus. Eu não acho que eu tenho uma bondade, que eu dou uma chance para Jesus e eu aceito Ele no meu coração. Eu acho que a gente é tão mal, eu tenho certeza, porque a Bíblia fala isso. A gente é tão mal que a gente precisa que Jesus venha e nos resgate. E Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele morreu pelas pelos filhos dele. E a maneira como Ele escolheu que essas pessoas que no momento ainda estão perdidas vão ser salvas é através da evangelização. Então isso é muito lindo, porque Jesus, Ele vai lá e Ele nos salva, e Ele escolhe usar outras pessoas para salvar aqueles que ainda estão perdidos, os filhos dele que ainda não conhecem de verdade. E, bom, a primeira parte dessa pregação eu queria ser bem rápido nela, porque o resto vai demorar. Eu estou resumindo, vou resumir aqui essa noite uma série que ainda nem acabou no tempo de mesa dos jovens. A gente vai ter mais uma ainda para finalizar, e eu vou tentar resumir o Evangelho aqui hoje para vocês. E isso vai ser muito importante. Mas todo mundo entendeu isso, que não são só algumas pessoas que são missionários. Se você foi salvo por Jesus, você está em missão. Nós já somos missionários. Missionário não é só aquele que é enviado para outro lugar. A gente associa a missão à missão transcultural, que é quando você vai para outra cultura. Mas se você foi salvo, você já está em missão. Nós somos enviados para Brodowski. Nós somos enviados para os lugares que a gente viver. E, bom, é isso. Você precisa evangelizar. Se você não se preocupa com isso, por favor, vamos começar a se preocupar, porque a gente vai desobedecer a Jesus se a gente não se esforçar com todas as nossas forças, se a gente gastar a nossa vida se a gente não gastar toda a nossa vida em prol de espalhar a mensagem de Jesus, a gente está vivendo errado, e a gente não entendeu o Evangelho. É isso aí. Primeira parte da pregação você não precisa de um chamado missionário. Se você foi salvo, você é um missionário. Quem é um missionário aqui? Amém, glória a Deus. Bom, a segunda parte... uma coisa. Se a gente foi chamado para pregar o Evangelho, a gente tem que entender qual Evangelho a gente conhece para poder compartilhar com as pessoas, ou qual é o Evangelho que eu tenho compartilhado com as pessoas ao meu redor. E aí eu vou para a segunda parte, que qual Evangelho nós temos pregado. E eu quero que você abra lá em Gálatas 1:9. Gálatas 1:9. É Paulo falando aos Gálatas. Alguém não abriu ainda? Amém, então. Glória a Deus. Gálatas 1:9. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Eu não vou ler mais, mas isso é interessante. Tinham pessoas tentando pregar um outro evangelho daquele que Paulo pregou para os Gálatas. E
não é só nessa época que as pessoas têm tentado, e o diabo tem tentado distorcer o evangelho. Hoje acontece isso e é bem provável que você já tenha tido contato com um falso evangelho e é bem provável que você acredite num falso evangelho e não entenda de verdade como é o evangelho. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? Eu vou explicar, se você não sabe, o que é cosmovisão. É muito importante a gente entender o que é isso. Cosmovisão é a maneira como a gente vê as coisas. É como se fosse a lente que faz a gente enxergar o mundo. Se eu coloco uma lente no meu olho que é verde, eu tô dando um exemplo, viu? Eu não estou falando de lente de contato, eu não sei que cor que a pessoa enxerga se ela coloca uma lente colorida no olho. Mas se eu estou com um óculos que a lente dele é verde, eu vou ver tudo verde. Eu não vou ver o James do jeito que ele realmente é. Se eu coloco uma lente que... Se eu coloco o óculos do meu pai, que tem bastante grau, e eu enxergo tranquilo, quando eu coloco o óculos dele, eu vou ver tudo distorcido. Porque eu vou ser totalmente influenciado pela lente que eu vejo as coisas. Então, uma cosmovisão é a visão que a gente tem do mundo, do universo e de tudo. Uma pessoa que é cristã tem uma cosmovisão. Uma pessoa que é da Umbanda, ela tem uma cosmovisão totalmente diferente. A forma que a pessoa que acredita em reencarnação, que acredita em outras coisas, é totalmente diferente. A cosmovisão de um ateu é totalmente diferente da minha. Então, e eu também entendi recentemente que a maneira como eu enxergo o evangelho vai moldar toda a minha vida. E, bom, o que não é o evangelho? Eu vou começar por aí. O que não é o evangelho? Evangelho, muitas vezes a gente confunde evangelho com moralidade cristã. Nossa, estou falando um monte de palavrinha chata, mas muitas vezes a gente confunde a mensagem que traz salvação para as pessoas com uma boa conduta do cristão. Então, eu quero que uma pessoa seja salva. Aí então eu vou falar, mano, não faz isso. Para de fumar, para de ficar com as meninas, para de ficar indo para balada, para de ficar fazendo essas coisas aí, porque senão você vai para o inferno. E eu te amo tanto que eu tô te passando isso, pô. A gente, muitas vezes, na boa intenção de falar de Jesus para alguém, a gente acaba só exalando, só exalando a boa conduta cristã. E sim, um cristão, uma pessoa que é salva, realmente tem uma vida diferente, a gente deixa de fazer várias coisas, a gente começa a fazer outras coisas que a gente não fazia antes. Mas isso não é o evangelho. Existem muitas coisas que estão... Tudo que está na Bíblia é muito bom, mas nem tudo que está na Bíblia é o evangelho. Isso não é ruim. Mas o problema é quando a gente transforma uma coisa que é boa no evangelho. Então, sempre que eu falar sobre evangelho, eu quero que você associe isso à salvação. Então, se eu penso que a boa conduta cristã é o evangelho, eu vou, na intenção de pregar para as pessoas e de levar a salvação para elas, eu vou começar a falar sobre a boa conduta cristã, sobre o que ela tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer. E ela nunca vai ser salva, porque é impossível a gente conseguir ter uma boa conduta, é impossível eu abrir mão daquilo que é errado, daquilo que desagrada a Deus, sem Jesus ter transformado o meu coração. Depois aqui a gente vai entender que o ser humano é mau, a gente é inerente, faz parte do nosso ser, faz parte de nós. Nós sermos maus, a gente ser desobediente, rebelde desde a barriga da nossa mãe. Isso é uma realidade. E uma coisa muito interessante é que nós não somos maus por conta daquilo que a gente faz. Eu não sou ruim porque eu mato alguém. Eu mato alguém porque eu sou ruim. Eu minto porque eu sou ruim, mas não é a mentira que me torna mal. Então, a mesma coisa é com as coisas de Deus. Não é através das minhas boas obras e da minha boa conduta que eu vou ser salvo, mas por ser salvo eu começo a agir de maneira diferente. Então, boa conduta, a conduta cristã não é o evangelho. Às vezes a gente se apega a alguma estratégia que é bênção e ela se torna uma maldição, justamente por a gente colocar aquilo no lugar do evangelho. Então, orar é muito bom. Mas se eu resumo o evangelho à oração, a um movimento de oração, a relógio de oração, a qualquer coisa relacionada a isso,
a minha cosmovisão vai estar distorcida, porque nós nascemos, o que deve basear a nossa vida é a mensagem do Evangelho, e não outras coisas. Tempo de mesa é uma bênção, célula, essas coisas, os grupos caseiros são muito bons. Mas se eu acredito que o Evangelho está atrelado a isso, isso vai me fazer ver as coisas de maneira diferente. E quando a gente resume Evangelho a estratégias humanas, mesmo que sejam boas, elas se tornam ruins, justamente por isso, porque nada pode ocupar o lugar do Evangelho na nossa vida. Vocês estão entendendo? Tem algumas pessoas entendendo, que bom. Será? Eu não sei se eu uso esse exemplo, eu usei esse exemplo no tempo de mesa. Eu vou usar assim. Tem um amigo, uma pessoa que eu conheço que se converteu há um tempo e ele foi cortar cabelo comigo e tinha uma outra pessoa no banco esperando. Eu estava cortando o filho desse cara que estava esperando e aí chegou meu amigo. E ele, todo mundo sabe, né, que quando a gente acaba de converter a gente quer falar de Jesus para todo mundo e tal, e isso é muito bom, tá certíssimo. Mas eu achei algo muito interessante. Eu entendi que ele queria falar de Jesus para aquele cara. Aí ele começou a falar para mim algumas coisas, tipo, ô Gabriel, nossa, lá no meu serviço está acontecendo isso e isso, para o cara ouvir a mensagem ali, né? Só que é engraçado que, ao ver ele tentar falar de Jesus para as pessoas, eu entendi qual evangelho foi apresentado para ele. E esse é o grande problema. Porque aí ele começou, nossa, eu fiquei com aflição, porque ele não conhecia o cara. O cara estava sentado assim, porque no meu trabalho tem muita gente que quer dar umbanda, e aí eu chego no trabalho e eu sinto um peso espiritual, e não sei o que, eu falando, mas e se esse cara do lado dele for dar umbanda, ele já perdeu o cara agora, porque ele já está acabando com a religião do cara, só porque ela é diferente da dele. E eu só quieto assim, com aflição, e ele foi falando, aí beleza, ele deu umas erradinhas sobre isso. E ele estava muito na parte espiritual, não, porque aí eu tenho discernimento, eu dou revelação para as pessoas. Aí ele foi cortar o cabelo. E nós conversando, e ele falando que ele tinha recebido várias palavras, que ele ia ser um homem grande, um grande homem usado por Deus, e ia dar revelação para as pessoas, e a pessoa que foi lá e deu uma revelação para ele, via ele com multidões e tal. E esse é o problema. Ele já está todo cheio de orgulho, coitado. Mas isso foi estimulado, foi empurrado nele. Porque no momento que era para ele entender que ele é mau e que ele precisa de Jesus e que a gente tem que amar o próximo, foi ensinado para ele que o evangelho foi resumido, sem querer, eu acredito que isso não foi proposital. Mas o evangelho foi resumido a sentir coisas, a batalha espiritual, a revelação, a profecia, e como eu falei, entendeu? Tudo isso é bom, mas quando essas coisas são colocadas no lugar do evangelho, isso acaba com a nossa vida e acaba com as pessoas que a gente tenta evangelizar. Porque quando a gente entende que por nenhuma estratégia humana eu sou salvo, isso faz sentido. Eu não sei se vocês estão entendendo, eu espero que sim. E, bom, acho que vocês entenderam que é muito perigoso a gente resumir o evangelho ou a alguma coisa que é boa. E é muito perigoso também quando a gente aprende e repassa um falso evangelho. E Paulo, ele falou aqui, né, que seja amaldiçoado os que pregam um falso evangelho. Eu passei muito tempo na igreja, a vida inteira. Mas é engraçado, porque eu entendi o evangelho de verdade, e eu acredito que teve uma conversão mais da minha consciência, que eu entendi o quão ruim eu era, o quanto eu precisava de Jesus, em 2020, na pandemia. Com esse livro aqui, ó, esse livro é muito bom, chama O Verdadeiro Evangelho, ó, ele é fininho, ele é pequeno, e ele vai aprofundar o que eu estou falando aqui essa noite. E, infelizmente, muitas vezes é muito provável que você, e eu falo baseado na minha vida, que você não escutou o evangelho de fato. Às vezes que você possa ter escutado outras coisas durante a sua vida, que você pensou que era o evangelho. Bom, agora eu vou para o terceiro e último passo, o terceiro e último ponto, mas é o ponto que eu vou mais gastar tempo aqui, e é o evangelho. Só reconstruindo aqui para fazer sentido as coisas.
Nós somos chamados para espalhar uma mensagem, para propagar uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho. A gente já entendeu o que não é o Evangelho. E a gente entendeu também por que é tão importante ter uma boa compreensão, uma compreensão bíblica a respeito daquilo que é o Evangelho. E agora a gente vai falar sobre o que é o Evangelho. E para a gente entender o que é o Evangelho, a gente vai pensar em 4 perguntas. Essas perguntas não resumem o Evangelho, mas o Evangelho está atrelado a essas 4 perguntas. Quem é Deus? Quem somos nós? Quem é Jesus? E qual é a nossa resposta diante dessas coisas? Então, vamos começar. Quem é Deus? Deus, ele é totalmente único. Eu não sei se você sabe o que é santo. Santo é algo totalmente separado do pecado. E Deus é santo. Só que é interessante que Deus, ele já era santo antes do pecado existir. Então ele é totalmente santo porque ele é totalmente único. Uma forma interessante, às vezes, de a gente entender o significado de uma palavra na Bíblia é a gente ver a primeira vez que essa palavra foi mencionada. Não é padrão, mas isso pode te ajudar a entender o que significa uma palavra. É a primeira vez que uma palavra relacionada à santidade foi falada na Bíblia foi em Gênesis, na criação, quando Deus santifica o 7º dia. Aí eu lembro que eu tinha aprendido esse bagulho aí da lei da primeira menção, e eu fui lá ver o que era santo. Porque eu cantava santo todo domingo na igreja, sábado, sexta, e eu não sabia o que era santo. Deus é santo? O que é santo? E aí eu li lá, Deus santificou o 7º dia. Santificou o 7º dia. Aí foi engraçado que eu tive essa percepção, tipo, pô, o 7º dia ficou diferente dos outros. Tem alguma coisa diferente do 7º dia, é só isso. E tem a ver com isso, sim, santidade. Deus, ele é totalmente único, não há ninguém igual a ele. Toda vez que você vai ler na relação dos anjos com Deus, você entende isso. Eles adoram ele, lançam as coroas aos seus pés e cantam santo, santo, santo. E Deus, ele é infinito, ele é totalmente outro, ele é totalmente único, não há ninguém igual a ele. Ele é santo e ele é separado do pecado, ele é totalmente santo, totalmente puro, totalmente limpo. Ele é bom, Deus é bom. E isso não é bom para nós, porque uma pessoa boa, alguém que é bom, se indigna com a maldade e com a injustiça. Eu vou dar um exemplo. Apesar de nós termos a nossa maldade, sim, nós somos maus, mas apesar disso, a gente tem a nossa parcela de bondade, que chama graça comum, que é Deus dando uma segurada no nosso coração para não acabar o planeta Terra. E a gente tem a nossa parcela de bondade. E o que você ia fazer? O que você faz, né? Porque infelizmente essas coisas acontecem. Quando você fica sabendo que alguém, uma menininha foi sequestrada, abusada, morta, e um monte de coisa horrível. Quando você lê uma notícia dessa, aí vem aquela ira no nosso coração, né? É engraçado que a ira está associada à bondade. Então, a gente que tem a nossa parcelinha de bondade, quando a gente vê alguma coisa muito horrível, muito horrorosa, quando a gente fica sabendo, quando a gente vê cenas de tortura, quando a gente imagina crianças sofrendo, tráfico humano, tráfico sexual de crianças, a gente já fica indignado e a gente fala, nossa, eu só queria ver a justiça acontecendo, eu só queria que essa pessoa que faz isso com uma criança morresse e tivesse a justiça que ela merece. E Deus é bom. E Ele é bom, e isso não é bom para nós, porque nós não somos bons. E Deus, ele é totalmente poderoso, ele é totalmente infinito. Quem é Deus? É tudo isso que eu falei. E quem somos nós? Aí eu quero que você abra lá em Romanos 9. Romanos é muito bom.
É muito legal você meditar nos 3 primeiros capítulos de Romanos, porque ele meio que faz um resumo sobre um resumo não, né? Ele estende bastante sobre a maldade humana e sobre o evangelho, e a gente entende que a gente é pecador. Mas vamos lá. Romanos 3, 9. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo estava falando isso sobre judeus e gregos. E o que ele quer dizer com isso? Que todos os povos, todas as pessoas têm a maldade dentro de si. Porque os judeus, como tem aquela parada do judeu ser o povo de Deus, eles achavam que os outros povos eram menos e que talvez eles eram melhores do que os outros povos. E Paulo gasta muito tempo explicando que ninguém presta, nem judeu, nem grego. E aqui falou várias coisas ruins sobre nós e é tudo verdade. E nós nascemos maus. Eu vou tentar dar uma resumida nessa parte, mas quem gosta de ter ao lado, de ter do seu lado, de ficar conversando com uma pessoa mimada? Quem não gosta de conviver com uma pessoa mimada? Levanta a mão. Tem gente que gosta de pessoa mimada, ou que não está prestando atenção no que eu estou falando. Mas uma pessoa mimada, uma criança mimada, é muito chato. Ninguém quer estar perto de alguém que é mimado. E como que a gente faz para mimar uma criança? É só falar sim para tudo que ela quer. Então, isso é o quanto a gente nasce bom, isso é o tanto que a gente é bom, né? Porque se eu quero criar um ser humano horrível, que ninguém quer ter por perto, é só eu falar sim, 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 para tudo que ele me pedir. Isso é o quanto a gente é mal. Ninguém precisa ensinar uma criança a fazer birra, ninguém precisa ensinar uma criança a ter inveja do que a outra tem. E um dia eu fui falar isso com um cliente, e ele falou, não, mas é instinto, ela tá na inocência, ela não sabe. E realmente, ela não sabe o que ela está fazendo. Isso mostra que, sem perceber, a gente faz maldade, a gente tem um coração ruim, os nossos instintos desde bebê têm relação com maldade e egoísmo. E quando o João é uma gracinha, o meu irmão é uma gracinha, mas eu lembro que um dia, não sei se minha mãe lembra, mas eu acho que ele estava chorando, ele queria alguma coisa, mas era tipo comida, né? Acho que era leite, não sei. E aí, tipo assim, quando a criança quer alguma coisa, ela quer isso e ela quer. E ela não está preocupada se ela vai atrapalhar o lugar que ela está, se não pode fazer barulho, porque ela quer aquilo e ela precisa daquilo agora. Vamos supor que você está no seu colo assim, uma criancinha um bebezinho de 1 ano e pouquinho. Aí, não, mas tá tudo bem, eles são uma gracinha. Aí você está com o bebê assim no seu colo, e você está com um relógio bem bonito aqui na sua outra mão. Aí o bebê tenta pegar assim, aí você fala, não pode. Aí ele vai tentando mais, aí você vai falando que não. E aí ele vai ficando mais bravo, ele começa a fazer birra, ele tenta bater no C assim e faz um rolo. Mas você não deu o relógio não, porque você não vai criar uma criança mimada. Mas se esse bebê tivesse a força do Wellington, ele ia te espancar, ele ia pegar o relógio e sair andando por cima do teu corpo no chão assim, como se nada tivesse acontecido, porque a gente não nasce bom, porque está dentro dos nossos instintos a maldade. Isso é uma realidade, infelizmente é a nossa realidade. A maldade dentro de nós. Quem é Deus? Ele é totalmente santo, ele é totalmente justo, ele é totalmente bom. E quem somos nós? Nós somos tudo o contrário disso.
E isso aí tem um grande problema, porque Deus é justo. E seria Deus injusto de deixar a gente impune daquilo que a gente faz. Às vezes as pessoas, elas falam que Jesus é amor, que Jesus é bom, e por isso ele não deve... como que um Deus tão bom poderia mandar uma pessoa para o inferno? Um Deus tão bom e tão amoroso poderia mandar uma pessoa para o inferno. Bom, você já entendeu um pouco de que a bondade tem a ver, sim, com a gente ficar indignado quando a gente vê algo que é errado. Mas eu vou dar mais um exemplo. Vamos supor que você tem uma filhinha bem bonitinha. Não, vou falar um filho para ficar diferente. Eu falei menina já. Você tem um filhinho e tal, e ele é a coisa mais linda. Por onde ele passa, as pessoas acham ele bonitinho e tal, e se ama muito ele é seu primeiro filho. E aí um dia, você está trabalhando e tal, você chega cansado do trabalho, mas ansioso para ver seu filho, ou ansiosa para ver seu filho. E quando você chega, você fica sabendo da notícia de que de que aconteceu coisas horríveis com ele. Eu vou usar esse mesmo exemplo, de que uma pessoa pegou ele quando ele estava em um momento de vulnerabilidade, e essa pessoa pegou ele, torturou ele por vários dias e abusou dele, e quando ele não estava mais servindo para esse abusador e para esse psicopata, ele foi lá e matou, e ele nem enterrou, ele só deixou assim o corpo e foi embora. E aí, graças a Deus, a polícia achou esse cara e você está em pranto já, você está horrível, porque acabaram com a alegria da sua vida. E aí, chega o grande dia da audiência e tal, e que o juiz vai julgar, e que aí você vai ver a justiça sendo feita. Aí esse cara, ele fala assim para o juiz: juiz, eu tô arrependido. Você conhece meu coração, por favor, tem misericórdia de mim. Aí o juiz fala: eu sou um juiz tão bom, eu sou um juiz tão amoroso e tão misericordioso. Pode ir, você está livre. É estranho, né? Então, é justamente... o problema está justamente nele ser bom, e justo, e amoroso, e misericordioso. A misericórdia dele tem a ver com o evangelho, depois eu vou falar, com a cruz. Mas até então a gente sabe que a gente é horrível e que Deus ele é perfeito. Mas você pode pensar, você pode me falar: mas Gabriel, eu não sou tão ruim assim, porque eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fui preso, eu nunca fiz tal coisa, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca fiz aquilo. E só de você pensar isso, você já está me dando mais um motivo de quão ruim você é. E que a Bíblia está certa, porque a palavra fala que enganoso é o coração do homem. E ao a gente pensar dessa forma, a gente está se enganando. Porque a gente está se comparando com outras pessoas. A gente está se julgando pela nossa justiça, de alguém que é caído e só tem pecado. Deus, ele não me compara com Hitler. Ele não me compara com esse cara aí que eu acabei de criar. Ele não te compara com os grandes psicopatas e tal. A lei de Deus é perfeita. Ele é a própria justiça. E ele julga a gente baseado na justiça dele, que é totalmente santo. E ele é santo além do pecado. Então, antes de existir pecado, ele já era santo. Quando eu faço algo que ofende a santidade de Deus, isso é algo muito perigoso. E às vezes você pode pensar: pô, mas Gabriel, eu ainda acho que eu não sou tão ruim. Mas eu tenho certeza que se a gente desse um jeito de colocar os seus pensamentos da última hora nesse telão aqui, ó, você ia fazer de tudo para... Você ia sair correndo daqui e você nunca mais ia voltar, você nunca mais ia querer ver nosso rosto. Porque tudo o que passa na sua e na minha cabeça constantemente é vergonhoso, e a gente vai fazer de tudo para que as pessoas não saibam o que passa na nossa mente, de tão bom que você é. E em todo momento passa maldade no nosso coração, na nossa mente. E por isso que a gente precisa da misericórdia de Deus para ser santificado dia após dia. Mas a gente sabe que a gente não é tão bom assim. E, bom,
Será que eu falo mais sobre a gente não prestar? Será que a gente já entendeu? Você não presta, você não merece amor. E eu vou dar só mais uma última justificativa que as pessoas usam muito. Vou responder isso. Porque esse dia eu estava conversando com meu amigo, eu falei, mano, você acha que você vai ser salvo? Ele não é cristão. Ele falou, mano, e várias outras pessoas que eu perguntei durante a semana falaram a mesma coisa. Não, mano, eu não faço mal para os outros. Não, sim, eu acho que eu vou ser salvo. Eu não faço mal para as pessoas. Você acha que você é uma pessoa ruim? Não, eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa que busca fazer o bem e tal. Eu pratico boas obras. E aí que difere o cristianismo de todas as outras religiões. A salvação ou a plenitude, porque nem toda religião tem um céu, mas às vezes o céu daquela pessoa é ela ir evoluindo a cada passagem, a cada encarnação, ou às vezes é só uma filosofia de vida que busca fazer você praticar o bem. E, enfim, eu acredito que o Evangelho ele é diferente de todas as outras religiões, porque a gente não alcança redenção, nós não somos redimidos da nossa maldade baseado em algo que sai de nós, porque de nós só sai maldade. Aqui, ó. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua em veneno. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. E ainda tem gente que acha que a gente pode alcançar redenção com coisas que nós mesmos podemos fazer. O cristianismo ele é uma religião que a salvação não está em mim, a salvação está nele. E ele vem e me salva. Porque eu não consigo ser salvo sozinho. E eu estava falando sobre boas obras. As pessoas associam salvação, a plenitude, a alcançar a redenção, praticando boas obras. E esse exemplo está nesse livro. Eu vou usar esse exemplo porque ele me ajudou bastante e me deixou com nojo. E é isso que eu quero fazer agora, só para a gente entender um pouco. E eu não vou falar de pedófilo, não, pode ficar tranquilo, gente. Mas esse cara aqui, ele chama Paul Washer. E ele falou que um dia ele foi fazer missão em uma aldeia, acho que foi na Colômbia, e na parte, eu não sei, mas a Amazônia pega um pedaço da Colômbia, e ele estava lá naquele lugar, e onde eles estavam pregando o evangelho, era uma aldeia de leprosos, de pessoas leprosas. Aí ele falou assim, se você não sabe como é um leproso, vamos imaginar que essa igreja é grande, que ela tem um estacionamento e tal. Aí ele fala assim, se você não sabe o que é um leproso, como é um leproso, se um leproso do pior tipo, do grau mais avançado, quisesse ir na sua igreja, você ia começar a sentir o cheiro quando ele estivesse no estacionamento da sua igreja. Então, quando ele estiver na calçada da sua casa, você já vai estar sentindo faz tempo, já vai estar fedendo. Porque a pele vai apodrecendo e aí vai... É uma coisa, infelizmente, que é nojenta, essa doença. E aí, vamos supor que as irmãs mais finas da sua igreja, as mais comportadas, as mais ricas e tal, falam assim, não, vamos juntar e vamos ajudar esse homem. Aí, elas vão lá, elas compram a mais cheirosa, a mais fininha a seda mais bonitinha que tem e tal, e elas enrolam o corpo dele naquela seda, tal, na intenção de ajudar ele. Mas em poucos segundos, toda aquela seda já vai estar consumida por toda a podridão que está na pele dele. E ele não vai solucionar o problema dele. Ele continua sendo aquele cara, ele continua tendo aquele problema, ele continua fedendo, porque aquilo não ajuda em nada. As boas obras dos homens diante de Deus são da mesma forma. Ele olha aquilo e ele continua tendo nojo de você. Ele continua ficando irado com as maldades que nós praticamos. E eu não lembro se está em Provérbios, eu acho que sim, mas fala que até a plantação, vamos colocar assim, até a plantação do ímpio é pecado. Tudo que alguém que não tem Jesus faz é pecado, porque ela não faz isso na intenção de adorar Ele, na intenção de engrandecer o nome dele. Então, eu acho que
eu espero que você tenha entendido até agora que não tem o que fazer. A gente não consegue, de forma alguma, alcançar a salvação com as nossas próprias mãos. E Paulo fala isso no capítulo 1, 2 e 3 de Romanos. Ele busca tirar qualquer expectativa que a gente possa ter de alcançar a redenção com nossas obras e com o nosso bom coração nesses capítulos. E é muito bom. Eu estou falando isso para você entender que isso é bíblico. Deus é bom, Deus é santo. Eu sou horrível e eu mereço condenação. Mas aí a gente vai para a terceira pergunta, que é: quem é Jesus? E aí entra a solução, a nossa salvação. Jesus, ele foi enviado para pagar uma dívida que nós não conseguíamos alcançar. E aí eu vou ler um pedaço aqui de Romanos 3, do 23 ao 28. Não precisa ler. Mas tem um momento aqui, entre o versículo 23 e o versículo 28, que fala algo muito interessante. E no final eu vou ler isso, que muitas pessoas falam que é tipo... muitos homens de Deus, muita gente antiga, boa, top, tem isso como algo que gravado no coração e como se fosse o resumo do Evangelho. Mas cadê? Deus fez isso. Presta atenção, por favor. Vai que eu estou falando um monte de heresia aqui, né? Você só vai conseguir saber se você prestar atenção. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que, e é aqui que eu queria chegar, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente destruído. Então, como eu falei, Deus ele seria injusto ao deixar impunes os nossos pecados, simplesmente. Mas Ele deixou os nossos pecados impunes, Ele perdoou a nossa dívida, não como aquele juiz que vai e fala para o cara ir embora e está tudo bem. Mas Ele é justo, mas não apenas justo, porque alguém que é justo, ele está debaixo de uma lei. Mas Deus, Ele está acima de tudo. Então Ele é a justiça, Ele é a lei absoluta. E Deus, como é justo, Ele não precisava, porque há tanta maldade em nós que nós não merecemos ser salvos, nós não merecíamos. Mas, como eu falei, Ele é misericordioso. E esse Deus misericordioso queria, mesmo assim, apesar de nós não merecermos, Ele queria nos dar a salvação. E quando Deus quer alguma coisa, Ele consegue isso, porque Ele é Deus. E a vontade dEle é absoluta. Então Ele falou: vou salvar esse povo que está distribuído em vários povos da terra. E, como eu falei, Ele é a justiça. E como eu gosto de falar, não sei se vocês vão entender, mas Deus, Ele jogou o game, Ele entrou Ele se sujeitou à lei dele, né? Porque Ele é a justiça. Então, Ele é justo e o justificador. Então, Jesus vem e Ele paga o nosso preço. Quando Jesus estava lá naquela cruz, antes de Ele estar na cruz, quando Ele estava no Getsemane, todo mundo conhece aquela passagem que Jesus está em profunda aflição. Ele fala: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade. Ele ora algumas vezes isso. Mas o cálice, Ele não estava com medo das chicotadas que Ele ia tomar, com a humilhação que Ele ia passar, com tudo que a gente já sabe que aconteceu na crucificação. O cálice que Ele pediu para, se possível, afastar, é o cálice da ira de Deus sobre Ele. Porque pensa nesse leproso, pensa nesses psicopatas que eu te falei, e o ódio que você sente quando você pensa nisso. Não no leproso, mas das pessoas ruins. E multiplica isso por infinito. É o que Deus sente quando Ele vê os nossos pecados. Então pensa agora, todos os seus pecados, todos os seus pensamentos impuros, todos os meus e de toda a humanidade,
de todos os filhos de Deus, lançado sobre Jesus naquela cruz, e ele chamando a responsa de tudo aquilo que a gente merecia ali para ele. E a ira de Deus sobre ele. Por isso que ele fala, Deus, tal, por que me abandonaste? Porque aquilo era a profunda aflição. Se você acha que o cálice que Jesus estava com medo era as chicotadas que ele ia tomar, então não sei, porque quando a gente vai ver durante a história da igreja o quanto as pessoas sofreram, pessoas que eram queimadas, jogadas em coliseu e torturadas de diversas formas por Jesus, a gente entende que o pior não era isso. O pior, isso é honra, isso é maravilhoso, sofrer por Cristo. O que Jesus estava em aflição e suou sangue era porque ele sabia que ele ia provar da ira de Deus. Mas então por que Jesus ele não foi para o inferno, já que ele pagou os nossos pecados? Eu não deixei esse versículo no jeito. Mas o versículo fala que não foi achado injustiça nele, não foi achado pecado em Jesus. E aí ele vai lá e ressuscita e tal, mas essa é a parada. Jesus é santo, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Isso é uma coisa muito complicada de entender. Tem algumas coisas que a Bíblia ela não se importa e ela não quer responder algumas questões com toda exatidão, porque ela pode fazer isso. Deus responde aquilo que ele quiser para a gente. E uma coisa muito complicada é essa questão de Jesus ser 100% homem e 100% Deus. Ele era 100% homem em sua condição física. Ele se humilhou, mas ele não era pecador. Porque ele também era filho de Deus. Deus gerou ele em Maria. Então ele carregava Deus nele. Ele era Deus, né? E não foi achado pecado nele. Jesus ele nunca pecou, ele nunca errou. E quando a morte veio ao encontro dele, ela não conseguiu achar algo que ele fosse digno de condenação. E então ele, resumindo, isso é muito complicado, mas estou resumindo. Ele pagou os nossos pecados. O justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo e ele foi o nosso justificador. E, bom, a gente entendeu sobre Deus. Eu espero que você tenha entendido sobre Deus, sobre Jesus, sobre nós, o quanto você não merece o amor dele e o quanto ele te ama, apesar de você não merecer. Isso é algo que eu nunca vou entender. Na introdução desse livro, eu já estou terminando. Na introdução desse livro, o Paul Washer ele fala que as pessoas gostam de estudar o fim dos tempos, as pessoas gostam de estudar a escatologia e a volta de Jesus, e é muito bom estudar tudo isso. Mas ele falou assim, eu garanto que quando tudo acontecer, você vai saber como as coisas, como tudo ia acontecer. Então, será que a igreja é arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Quando acontecer, a gente vai saber. Será que o milênio é literal? Enfim, eu não vou falar sobre isso. Mas algo que cativa os seres humanos é a volta de Jesus. Mas isso a gente já tem uma certeza, que a gente um dia vai entender tudo. Mas a primeira vinda de Jesus é algo que a gente vai passar eternidade, 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 e a gente nunca vai entender o amor de Jesus. E tem uma coisa muito legal, e eu quero que vocês foquem no conteúdo desse texto, e não enfim, que é Spurgeon. Quem conhece Charles Spurgeon? Quem conhece? Levanta a mão. Quem não conhece, vê que Charles Spurgeon é muito bom. Ele tem uma citação muito interessante que tem a ver com a graça. Sobre Deus ter salvo ele. Eleição Spurgeon, vamos ver se aparece. Eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo que, se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer. Ou caso contrário, Ele nunca teria escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual Ele devesse me olhar com um especial amor. Então, quando a gente entende quão ruim a gente é, e a gente escuta e aprende sobre o sacrifício de Jesus,
a gente não entende por que Ele fez isso. Isso é algo que a gente nunca vai entender. Mas é algo que... Quarta pergunta. O que a gente faz diante disso? Eu não entendo, mas... Eu acabei de aprender, eu acabei de descobrir essa boa notícia. Que eu não merecia, mas Ele se entregou por mim. E isso é um fato. Boas novas. Evangelhos são boas novas, boas notícias. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar não. Mas... E a gente nunca vai entender isso. Mas a gente pode dar uma resposta para isso. E a resposta para tudo isso é a fé. Nós somos salvos pela fé. E isso não quer dizer que você vai acreditar e você vai repetir uma oração e aí você vai continuar vivendo a sua vida do jeito que você vivia antes, porque você teve fé. Eu tenho muita fé em Deus, eu faço minhas orações e eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé no meu coração. Não é isso. Eu não lembro de novo. Mas a palavra fala que a fé sem obras é morta. E se você está me achando despreparado por eu não lembrar um versículo, é só você pesquisar na internet e falar assim, onde na Bíblia fala que a fé sem obras é morta? A fé sem obras é morta. Se eu falo que eu tenho fé e eu não tenho resultados, o que a fé fez no meu coração? Se eu continuo vivendo da mesma forma, e se as minhas obras, se as minhas atitudes não mudam, então eu não tive fé. A resposta que a gente tem que dar para o Evangelho é a fé. E eu espero que vocês tenham entendido. E só para finalizar, eu vou ler todo o texto de Romanos 3, do 23 ao 28. Pois todos pecaram, e isso é um resumo de tudo que eu falei aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E é isso. E como a gente cantou hoje, sim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. O mínimo que a gente pode fazer é amar as pessoas como Ele nos ama. Ele nos capacita a fazer isso. Tudo que há de bom em mim e em você é graça. A gente tem que aprender a viver por isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não sei se eu peço desculpa por ter demorado, porque a gente conversou sobre a Bíblia, né, e sobre o Evangelho. Acho que tudo bem atrasar um pouquinho para falar sobre algo que salva a gente. E é isso. Eu vou tocar alguma música aqui e vamos meditar sobre isso. Se puder apagar as luzes, se você... Não sei se você quer ficar de pé ou se você quer ficar sentado, mas vamos pensar sobre isso e agradecer esse grande amor de Jesus para com todos nós e todos os povos. Sua misericórdia,
mas tu viestes de longe. Eu escutei a sua voz chamando meu nome. Às vezes você nunca escutou isso antes. Isso não são minhas palavras, mas é palavras de um homem de Deus. Que se você nunca tinha entendido as coisas dessa forma antes, se você nunca tinha escutado isso, provavelmente você nunca escutou o Evangelho. E nós somos salvos através da pregação do Evangelho. Então se você... acho que você entendeu o que eu falei. E você entendeu que talvez você nunca tenha sido salvo de verdade. E você estava vivendo a partir de outro evangelho e pregando outro evangelho. Vamos se reconciliar com Jesus. Eu não vou falar para você vir aqui na frente ou para você fazer algum sinal que as pessoas possam saber isso, mas conversa com Jesus aí. Obrigado, você nos resgatou. Conversa com Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados. Obrigado, Pai, por ter nos aceitado. Não fui eu que te aceitei, você me aceitou, Pai. Obrigado por tão grande amor. Você me trouxe a liberdade, o mínimo que eu posso fazer é amar as pessoas, amar os seus filhos perdidos. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim, meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Já tô acabando. Se concentre na presença dele, agradeça a tão grande amor. E assuma um compromisso com ele essa noite, que você vai buscar viver por esse amor, pelo evangelho dele. Assume um compromisso. Ele assumiu um compromisso naquela cruz. O compromisso que nós assumimos ao nos convertermos ao evangelho de Cristo não é perfeição, mas é arrependimento e a busca pela obediência.
e Ele nos capacita a obedecer. Fale com as suas palavras com Jesus. Aleluia, nós amamos o Cordeiro por inteiro, não só as partes que queremos. Aleluia, nós amamos o Cordeiro por inteiro. E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o selo, e com seu sangue comprastes para Deus todos os povos, tribos e línguas. E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o selo, que comprastes para Deus todos os povos, tribos e línguas. Não há pra onde ir, pra onde me esconder, pra onde fugir de ti. Não há pra onde ir, pra onde me esconder, pra onde fugir de ti. Não há pra onde ir, pra onde me esconder, pra onde fugir de ti. Não há pra onde ir, pra onde me esconder, pra onde fugir de ti. Aleluia, nós amamos o Cordeiro por inteiro. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.